Ao vivo gravado aqui na Tropa dos Quadrinhos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o LG. Estamos aqui para mais uma semana. Quarta-feira, dia de quadrinhos novos. Então a gente vai falar dos quadrinhos que saíram semana passada lá na gringa. Isso aí. Então vamos lá, vamos começar hoje a nossa semana em quadrinhos. Inicialmente aqui a gente vai falar de Sonic. É isso aí. Sonic versus DC, esse é o volume 5, saiu semana passada, fechando aquela saga, nessa minissérie que foi esse crossover de DC e Sonic. Já saiu aqui no Brasil, acho que o primeiro, o segundo e o terceiro volumes, né? O primeiro saiu só o 1, o segundo saiu o 2 e o 3. Deve estar para sair mês que vem, o que fecha o 4 e 5. Historinha muito legal, ela é simples, bobinha em termos de profundidade, mas é muito legal você ver os personagens interagindo, o Sonic vestido de Flash, o Knuckles vestido de Superman, o Shadow vestido de Batman, a interação dos personagens é muito divertida também, muito legal. E o final de história, clássico, dá tudo certo no final pros heróis, mas, pô, foi uma jornada, foi muito legal. E, se eu não me engano, deixaram algumas portas abertas ali no final. Quem sabe não temos um Sonic versus DC 2. Próximo quadrinho, Liga da Justiça, Dark Tomorrow especial. Para quem tá acompanhando as notícias na gringa, as revistas em inglês, teve um evento fazendo um crossover da Liga da Justiça Sem Limites com Batman e Superman Melhores do Mundo, chamado We Are Yesterday, né? Nós somos o ontem, onde você tem uma disruptura do espaço-tempo DC. Então, heróis de outros tempos, outras dimensões, outras realidades acabam caindo lá na torre. Tem alguma coisa a ver com o Gorilla Grodd. É uma história muito legal, um pouquinho confusa, mas muito legal. E ela se encerrou, e esse Dark Tomorrow dá sequência, então você tem a continuação daquele final daquela história, mostrando algumas consequências disso, principalmente para os viajantes do tempo, desse aspecto do universo cósmico DC. E o final dessa, que é uma edição especial, então é um volume só, no final você tem ali as sementinhas plantadas para o evento que está vindo, que é o DC KO, que vai ser um evento de luta entre os heróis e vilões e tudo mais. Então, é uma revista interessante. Ela depende muito das outras histórias. A arte é muito legal, a arte é muito boa, você tem personagens diferentes ali, o Batman do futuro, o Jonah Rex interagindo, é interessante. Eu gostei dessa história, então, mas ela termina ali mesmo, então deixa as sementinhas ali para os próximos grandes eventos da DC. E acabou. DC foi só isso, foi uma semaninha fraca em termos de DC. Então vamos falar de Marvel, vamos começar falando de Ultimate Spider-Man, número 19. Uma coisa que a gente sabe sobre esse universo Ultimate é que ele tá para encerrar, né? Então vão ser 2 anos, que é mais ou menos o tempo que na criação desse universo, na criação do universo Ultimate, o Howard Stark, né? O Howard Stark, o pai do Tony Stark, ele joga o vilão pro futuro, meio Skyrim, né? Joga o dragão pro futuro, que o pessoal lá no futuro se vira. E são esse prazo de 2 anos, então esses 2 anos vão acabar e o criador, o Maker, vai voltar e vamos ver o que vai acontecer. Essa história ela é legal pelo aspecto dela ser um pouco pé no chão. Então você tem a questão da família do Peter Parker lidando com alguma das consequências do que aconteceu. E você também tem a aparição de um personagem Ultimate muito querido aí pelas pessoas. Eu não vou dar spoiler, então pode ficar tranquilo. Mas é muito legal mesmo, muito bom esse volume. E a gente fica meio que triste vendo que vai se encerrar esse arco tão interessante. Uma história mais realista, focando um pouco mais nos personagens. Então, muito bom mesmo. Ultimate Homem-Aranha continua sendo uma das melhores revistas sempre que lança aí na semana. Dando continuidade aqui, a gente tem Spider-Man e Wolverine. É uma minissérie que saiu, é bem despretensiosa, mas o que me chama atenção nessa minissérie é a arte. Uma arte que lembra muito os anos 90, tanto o Homem-Aranha quanto o Wolverine, e eles estão meio que se odiando, assim, né? O último volume, né, que foi o número 2, a gente vê o Wolverine atravessando o Homem-Aranha com as garras, por conta de uma treta que tá acontecendo entre os dois. E agora a gente vê eles meio que fazendo as pazes, porque eles acordam na Terra Selvagem, sendo caçados por dinossauros. O Peter não sabe por que ele tá com a roupa negra de novo. Não é o simbiote, é só o uniforme mesmo. E o Wolverine volta com essa roupa clássica. E eles estão sendo caçados, então parece que tem alguém brincando com eles ali. Pegaram o Wolverine e o Homem-Aranha para fazer como se fossem ratinhos de laboratório, vamos brincar com eles. Mas muita ação, tem desenvolvimento dessa história.
a voz dos personagens, né? Então o pensamento tanto do Wolverine quanto do Homem-Aranha é muito bom, é muito bem escrito. Então a minissérie show de bola. Espero que chegue logo aqui no Brasil, porque ela não tem ligação nenhuma com continuidade, com nada, mas é bem divertido acompanhar. E vamos falar talvez da estrela da semana, o melhor quadrinho dessa semana, provavelmente, que é Os Supremos, número 14. Essa é uma história centrada ali no Capitão América e no Hawkeye. Eles estão fazendo aquele trabalho que os Ultimates fazem de disrupção, de tentar acabar com a ordem no poder. Né? Como eu brinco, os Supremos eles são contra a regulamentação das redes sociais, porque eles usam as redes sociais para articular as ideias deles. Para quem não sabe, esse universo ele é controlado por vilões. Né? Então você tem os países, né, que são as grandes regiões ali do mundo, controladas por entidades diferentes, vilões diferentes, e no caso dos Estados Unidos, aquelas corporações, tem rei do crime envolvido, tem um monte de gente ali, os Hammer, né, aqueles vilões do Homem de Ferro. E nessa edição a gente vê não só a apresentação da Rainha de Branco, né, da Emma Frost, Ultimate, dessa versão, como também do Pietro e da Wanda, e a relação dos Ultimates contra essa ordem estabelecida. Então os caras reclamam que eles fazem não só sabotagens físicas de destruir infraestrutura, usinas de força, fábricas de armamento, mas também na disseminação das notícias do que é real, né, contra o poder estabelecido. Então eles falam de aplicativo dos Ultimates, a questão de usar as redes sociais para mostrar a realidade para as pessoas, para fazer com que as pessoas se acordem, despertem do mundo que elas vivem, né, desse mundo que foi fabricado por um vilão. Cara, muito boa história, muito bonita arte, talvez uma das melhores edições de Ultimate recentes, assim, a gente teve um começo muito bom, aí os Ultimates apanham, né, tem uma edição lá que eles esfregam eles no chão, ele passa pano com eles, aí dá uma queda na qualidade da história, mas esse é um ponto alto de novo, então tô ansioso aí para ver como que vai dar sequência a essa história aqui nos Ultimates. E, cara, falar de uma série que da Mad Cave, né, de uma editora independente que chama Dark Pyramid. E quando eu comecei a ler, essa aqui eu vou dar spoiler, porque mesmo que saia aqui no Brasil, eu não quero que ninguém leia essa porcaria não, viu? Então, a partir de agora tem spoiler sobre Dark Pyramid, se você se importa, fique à vontade de deixar o vídeo, viu? E comenta aqui embaixo, eu me importo, eu li Dark Pyramid, que aí seremos 3 ou 4 aqui, talvez. Essa história aqui, ela começa bem interessante, parecia um episódio de Black Mirror, né? Uma sociedade onde tem um cara que ele é explorador desses lugares místicos e teorias da conspiração, onde ele vai filmando tudo que ele faz. E ele vai em busca dessa pirâmide sombria, né? Dessa Dark Pyramid. E ele desaparece, né? Ele tá fazendo as live stream dele lá e desaparece. A namorada dele vai atrás dele. Essa é a premissa da história, né? E a namorada dele, que é essa menina de amarelo aí, ela chega nessa cidade escondida, vai atrás dessa pirâmide, dessa torre que tem um monte de monstro, tem umas cabras, que é um corpo de cabra cara de gente, que fala, que repete. Tem um general, o General Cho, que é uma maluquice aqui, que você descobre que, na verdade, os deuses antigos, eles criaram o mundo, e as criaturas que foram erros foram guardadas dentro dessa pirâmide que fica enterrada. E esses bichos saem, e esse general ele tem uma tropa de extermínio dessas criaturas, e no fim do dia era o general que estava tentando matar as pessoas. E é isso. O final da história é basicamente o seguinte: eles fogem do general, os 3 ali, o general não quer deixar que eles saiam de lá e espalhem a verdade, que existem monstros que são caçados pela essa tropa, e simplesmente fala, a gente vai ter que te matar. Aí a proposta é, general, os monstros matam muito dos seus soldados. Que tal a gente trabalhar para você? Você não mata a gente trabalha para você, a gente junto mata os monstros. É isso. Cara, foi uma brochada, um final tão ruim, porque vai criando esse elemento. Pô, por que tem esses bichos bizarros? É uns morcego que chupa a cara. Tem como eu falei, a cabra, que é um rosto humano e um corpo de cabra. Tem, tipo, um centauro duplo, né? Tipo, é um corpo de cavalo e um tronco de outro animal. Umas loucuras, assim, bem doidas, umas coisas bem zoadas. E tem uma criatura que é toda esguia, parece um Slenderman que sai matando todo mundo sem motivo.
Aí tem uns textos antigos dentro dessa pirâmide, uns fungos vivos que comem gente. E você fala, cara, que interessante, né? Um monte de monstro, um monte de coisa bizarra. Tem essa tropa aqui que tá invadindo, tentando fazer alguma coisa. Aí a revelação é: General, que bom que você tá tentando matar. A gente vai se unir a você e vai tentar matar mais monstro também. Cara, eu acho que foi assim, uma ideia interessante que foi muito mal executada e encerrou de um jeito péssimo. E às vezes a gente se apega a uma história e vai lendo e você vê todos os sinais ali pra você, não, cara, para de ler isso aí, larga isso pra lá. Eu não vi ninguém mais, depois do primeiro volume eu não vi mais ninguém comentando sobre Dark Pyramid, eu só vi ali os reviews no League of Comic Geeks, mas eu ia acompanhando, eu gostei de acompanhar, mas esse final foi realmente péssimo. Foi horrível, foi muito ruim, muito ruim mesmo. Mas é isso, é a vida, né? Às vezes tem quadrinhos bons e quadrinhos ruins. Certo, meus amigos, essa foi a semana em quadrinho dessa semana, né? Muito ruim falar isso, né? A semana da semana, a semana em quadrinho dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Quer algum quadrinho especial? Quer que comente alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E espero vocês numa próxima. Até isso aí, até a próxima, galera. Valeu!